Programa do Silvio Santos, Fantástico, Mais Você, são programas que facilmente você lembra. Provocações, programas que você lembra, que você conhece. Mas e aqueles programas de televisão do Brasil que ninguém lembra, só você lembra? Hoje a gente vai falar um pouquinho deles. Então vem com nós. Eu gostaria de lembrar um programa que eu gostava muito e que era extremamente peculiar. que programa é esse? Ed Banana. Ed Banana, pra quem não lembra do programa do Ed Banana, É o Máscara brasileiro, o né? Máscara brasileiro. Pra quem não sabe, o Ed Banana nada mais, nada menos era o Chiquinho da Eliana. O Chiquinho da Eliana cansou de ser o Chiquinho da Eliana, resolveu virar o Ed Banana, que nada mais era um homem com chapéu, igual ao Máscara, com um terno igual ao Máscara, só que ele era amarelo assim, né? e vermelho. Às vezes era mais vermelho do que amarelo, às vezes era mais amarelo do que vermelho, dependia. É que o Máscara era amarelo e verde, né? Isso. E aí era um programa extremamente anos 2000, início dos anos 2000 no Brasil, ou seja, só tinha aquelas coisas extremamente absurdas acontecendo na televisão. Uhum. Foi um programa que durou muito pouco. Um dos quadros, eu até anotei aqui, o programa tinha um quadro que ele tirava um sarro do Show do Milhão, que rolava umas perguntas muito absurdas e quem acertava no final ganhava um caminhão de banana. Esse era o prêmio, ganhava um caminhão de banana. E tinha um quadro também chamado Pisando na Banana, que mostrava os erros de gravação da Record. O programa passava na Record, né? Pra quem não sabia. Mano, mas o Show do milhão, ele tinha que ser um caminhão de milho, né? Tipo, pra fazer aquela piada, né? Do milhão. Mas como é o Ed milho, Banana, eles resolveram investir na banana, questão da banana. Era a temática da banana. Mas então, Matheus, teve uma fase ali também, final dos anos 2000, né? Em que o rock colorido estava muito em alta. Grande época do Brasil, né? Grande época, saudades inclusive, né? A gente não se falava tanto de política. Mas que programa era esse? Tinha um programa chamado Estação Tim, que quem apresentava ficou mais famoso na versão Restart. O Restart apresentava o programa, você tem noção disso? O Restart apresentava Mas o vale programa. falar que quem apresentava primeiro era o filho do Emílio Surita, o Dudu Surita, só que ele foi tão mal que os caras tiraram o Dudu Surita do ar pra colocar o Restart. Você acredita nisso? Não acredito nisso. E aí botaram o Restart. Aí o primeiro episódio com o Restart ele é simplesmente incrível, que é uma entrada assim meio bizarra dos moleques meio dançando. Aí eles pegam uma guitarra e a guitarra começa a esporrar uma cor assim um no outro, e aí eles ficam tal. Aí já corta pra eles entrando assim no estúdio da Rede TV e a molecadinha assim, não sei o que, o Restart. E a criançada fica doida. Só que o programa era tão bom, que ele durou de abril a dezembro de 2012, sempre com 1 ponto de audiência, tal, assim. O famoso traço de audiência. O famoso traço de audiência. Traço. E outra curiosidade do programa Estação Tim é que tinha assistentes de palco chamado Tinettes. Tinettes, né? Tinettes. Esse nome Estação Tim é muito revista Capricho. É, assim, né? Muito... Mas assim, dentro dessa temática de programas apresentados por artistas do mundo musical... A gente teve o programa Ligação, né, que era apresentado pelo Marcelo Augusto. Sempre o Marcelo Augusto de volta no nosso canal, eu acho fascinante isso. Ele foi seguir a carreira do Gugu, né? Sim. Mas, cara, esse programa Ligação era um programa de bandas tocando, né? Inclusive tem aquela bela apresentação do Rumbora lá, que todos trocam de instrumento. E aí ele entrevista, né, o baterista lá que tava cantando, né? É muito bom cantar pra esse público maravilhoso aqui, né? Ok. Bom demais. E ainda dentro desse tema tem o programa Brothers, né? Protagonizado pelo Brothers of Brasil, né? Brothers of Brasil, pelo Supla e seu irmão João Suplicy, que na época estavam tocando juntos como Brothers of Brasil, né? Faz um tempo já que não, né? Que já acabou, né? Mas esse programa era um programa muito peculiar. Durou um tempo, durou 2 anos na Rede TV, né? Durou 2 anos na Rede TV. Um bom tempo, né? Se considerar televisão. Considerando esses programas esquecidos sobre os quais a gente está falando aqui, Sim. né? Esse programa tinha atrações musicais, pegadinhas, né? Aquela coisa que o brasileiro adora, né? Ah, claro. Mas sabe um programa que é mais Deep Brasil, muito mais do que o Brothers of Brasil? Qual? É o Programa do Jacaré. Puta, esse programa é foda. O Programa do Jacaré, ele tinha um elemento muito peculiar, que ele passava 6 horas da manhã. Cara, quem tá assistindo televisão 6 horas da manhã? 6 horas da manhã tava lá o Jacaré levando o MC Cauã pra cantar Tá em Choque, Chama o Coringa. Aí, na moral,
correr e se esconder não vai adiantar. Os palhaços tá até em cima do telhado, mulher. Você só assiste TV esse horário se você acordou pra ir trabalhar ou pra estudar. Você muito trabalha cedo, nesse né? horário muito cedo, né? Que em vez de você assistir o Telecurso 2000, você pode assistir o programa do Jacaré, que é muito melhor. Ou se você virou à noite, né? Também. Imagina que noite agradável deve ter sido pra coroar a noite, você termina ela com o programa do Jacaré. Não, mas aí depois o programa do Jacaré ele foi pra TV Diário e ele começou a passar num horário mais aceitável, que é 7 horas da noite, né? E depois posteriormente ele foi pra NGT, né? Que aí foi sim onde ele começou realmente a passar às 7 horas da noite. Eu amo toda a estética desse programa. Eu amo aquela apresentação do MC Cauã, que ele tá com aquela máscara, né, de palhaço com o Juliette, assim e tal. Cara, é muito bom. E aí tem toda uma apresentação antes, né? E aí, vale falar de 2 pontos importantes do programa do Jacaré. A assistente de palco Renatinha, muito famosa, e também o programa do Jacaré foi o que nos proporcionou um dos grandes momentos da TV brasileira, que foi a então MC Beyoncé cantando em inglês, que é simplesmente uma coisa espetacular. Põe na tela aí. Sou MC Beyoncé, já cantei em português. A pedido da Mari, agora eu vou cantar em inglês. DJ, para o tamborzão. Hello diamonds in the light, when I shine they side by side. E agora que você viu esse vídeo, vale falar, né, Ciro? Infelizmente, o nosso grande apresentador Jacaré veio a falecer e eles substituíram por outro Jacaré sem ninguém falar nada. Foi legal que a gente falou que o Jacaré morreu aqui. Sim. E a galera aqui assistindo vai achar ficou que meio rolando lero, tá ligado? Ficou. Tipo, morreu. Morreu, meu Deus. E ele foi substituído por outro Jacaré. Por outro né? Jacaré e, tipo, ninguém reparou. Foda-se, né? Esse cara vai ser Jacaré também. Vai ser Jacaré também. É tipo quando a gente tinha o câmera Birulei, né? Sim, e mudava. todos eram Birulei. O Birulei, o Birulei. Aí agora não é mais Birulei, nós temos a nossa câmera oficial aqui, que é sua conge, no caso. Sabe um programa que ninguém lembra e ninguém deveria lembrar? Qual? Um programa, infelizmente, um dia a Band chegou e falou assim, nossa, a gente deveria dar um programa pro Marco Luque. Aí alguém falou, nossa, que ótima ideia. E aí deram um programa chamado O Formigueiro pro Marco Luque, que era um programa de entrevistas / idiotices, em que ele falava com 2 bonecos chamados Tana e Jura, que eram 2 formigas, afinal era um formigueiro. E tinha um show de mágica, tinha um cara explicando bagulho de ciência e tinha o Marco Luque, né? Pra provar que o programa ele já seria um fracasso, o episódio piloto, né, o episódio de abertura, foi com a Cláudia Leite. Então, assim, desde já você já sabia que o programa estava fadado ao fracasso, né? Enfim, eu não gosto nem de lembrar disso aí. Mas, Matheus, tem um programa que a gente colocou aqui nesse roteiro também, de programas que ninguém lembra. Qual, Ciro? Um programa da Globo. É difícil a gente não lembrar de um programa da Globo, né? É difícil. Mas o programa Ponto a Ponto. Do que se tratava esse programa, Ciro? O programa Ponto a Ponto era uma espécie de game show, né? Entre 2 equipes. Sempre com adolescentes, né? Jovens, né? Era apresentadores jovens, né? Quem eram os apresentadores? Hoje não são jovens, mas na época eram Márcio Garcia, Ana Furtado e Daniele Vinitz. Ana Furtado. Cara, eles eram jovens naquela época. O Márcio Garcia tinha saído da MTV há pouco tempo, inclusive, né? E a Ana Furtado e a Dani Vinitz eram atrizes... Não eram as famosas estavam começando personalidades ali, que são atualmente, né? Sim. Todo mundo jovem, todo mundo em começo de carreira ali ainda, né? E, cara, o Ponto a Ponto foi um sucesso, inclusive, né? Eu lembro que eu assistia muito o Ponto a Ponto quando passou. As provas eram divertidas e tal, né? Era muito foda, só que por um motivo meio trágico, até ele acabou. Vale falar que assim, como o programa se passava nos anos 90, especificamente em 1996, tinha aquelas coisas bizarras em busca da audiência, né? E nós tivemos o Sushi Erótico, nós tivemos o Latininho, a gente teve qualquer programa com alguém famoso dançando no Gugu, e como não poderia deixar de ser, tem aqui uma coisa bizarra, que era, por exemplo, assim, tinham provas no programa que era você passar por meio de rãs, de baratas, sabe, de bicho... Nada que o Power Couple Brasil não faça hoje em dia. Né? Graças ao Gugu, né? Mas assim, tinha uma prova... Você tem que ter Gugu envolvido, né? E aí tinha uma prova, por exemplo, assim, que você tinha que quebrar um carro com um machado pra você pegar umas joias que tinham lá dentro, e teve um dia que o carro explodiu. O carro explodiu. E detalhe, vale lembrar,
eram adolescentes, pessoas, meninos, meninas de 14, 16 anos, estourando o carro com machado. E aí uma das provas que tinha no programa era você levar uma bola de fogo pro alto de um... Enfim, né? Tinha que levar uma bola de fogo, uma bola pegando fogo, a pessoa usando uma roupa de proteção anti-fogo, mas eram adolescentes manejando uma bola pegando fogo, né? Isso é só os anos 90. E aí, infelizmente, veio acontecer uma tragédia, que quando dois adolescentes, eles resolveram repetir a prova em casa, e aí eles vieram a falecer por decorrência das queimaduras. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, e aí quando isso aconteceu, a Globo imediatamente retirou o programa do ar. Infelizmente, porque o ponto a ponto era bom demais. Infelizmente. Cara, eu coloquei um outro programa aqui também, que pouca gente lembra, ele é meio recente, na verdade, ele passou faz pouco tempo, né, em 2017. Mas ninguém lembra. Porém, teve apenas uma edição, que foi um reality show chamado A Casa. Você lembra desse reality show? Era do Marcos Mion, não era? Era apresentado pelo Marcos Mion na Record. O que era A Casa? A Casa era um reality show com 100 participantes, convivendo numa casa que tinha espaço, ela era projetada para apenas acomodar 4 pessoas. Ou seja, era um caos assim, tá ligado? Tipo, a galera tinha que revezar banheiro. Imagina, 100 pessoas numa casa que comporta 4. Aí era um reality show, enfim, de origem holandesa, né? Tipo, sempre de origem holandesa. Sempre em demol, né? E só que, infelizmente, só teve uma temporada, ou felizmente, né? Porque vários participantes acabaram eliminados. Teve um surto de conjuntivite na casa, e aí vários foram eliminados, assim, né? Porque eu acho que um passou para outro. E aí eu lembro que um foi eliminado com conjuntivite, o outro também. E teve várias desistências também. Vários caras falaram, não, vou sair fora. Meu Deus. Teve um cara que foi retirado com uma parada cardíaca também, inclusive, velho. Olha o naipe do programa, né? Esse programa ele teve a audiência prejudicada também por conta que foi aquela época que a Record fazia parte do Simba lá. Sim. Então muitas televisões brasileiras não tinham Record na época. Na TV a cabo, no caso. Na TV a cabo, Então acho que isso também acabou dando uma prejudicada aí, né? Mas fica aqui o registro. em memória, né? A casa, velho. Eu não sei se você lembra, teve um reality show aqui no Brasil chamado Busão do Brasil. Lembro. Que apresentava Edgar Piccoli, que eles socaram 12 pessoas dentro de um ônibus, uma famosa marca de refrigerante brasileiro, pôs as pessoas lá dentro para ficar rodando o Brasil, apresentar as coisas bonitas do Brasil, enquanto eles faziam umas provas. O programa ele ficou mais famoso aqui porque nos bastidores, isso não era mostrado, mas assim, todo mundo sabe que os caras só ficavam transando dentro do ônibus o tempo inteiro. Caramba, que conceito. Só ficava lá fudendo dentro do ônibus lá o tempo inteiro e tinha que fazer as provas lá, mas, cara, era putaria aberta o tempo inteiro lá. Imagina, sei lá, tô saindo de São Paulo, vou pra Minas Gerais de ônibus. Quanto tempo de viagem é? Vou pro Rio de Janeiro, 7 horas de viagem. O que você vai fazer? Vai transar lá, velho. Não tem nada pra fazer. Podiam ter mudado o mote do programa, Sim. né? Inclusive, nesse meu tempo, falou, porra, a galera tá mais interessada em outra coisa aqui, né? Vamos mudar aqui, né? Poderiam ter Exato, feito né? isso, mas eles não tiveram a visão. E outro programa que vale a pena lembrar, que é o Cante Se Puder, que era do SBT, em que o SBT trazia grandes personalidades para o SBT, para cantar ali no nível SBT, e que eles eram obrigados a cantar em situações adversas. Um grande exemplo que a gente vai deixar aí para vocês agora é a então MC Anitta cantando dentro de um balde gigante de cerveja enquanto ela fica tomando um banho da cerveja Gitz, não sei nem como é que fala, Gitz, G-U-I-T-T-S, cantando Cláudia Leite. E ela lá tomando um banho, ela entra com aquele narigão dela, a Anitta clássica, é genial. Mas então é isso, né? É isso, acho que a gente lembrou de uns programas, obviamente, a gente não falou de vários programas aqui, eu sei que a gente sabe que vocês vão reclamar disso. Vocês não lembraram do programa tal, gente. Mas comente aí, comente. Deixa seu comentário, comente num programa aí que, cara, ninguém lembra, só você lembra. Deixa aí no comentário. Quem sabe a gente faz uma segunda parte. Quem sabe, né? Dependendo dos comentários, a gente faz uma segunda parte aí. Aproveite para se inscrever no nosso canal, pra você não perder nenhuma novidade. Deixe seu joinha. Se quiser deixar dislike, pode deixar também. E assine nosso canal, não vale repetir isso de novo, obviamente. Conheça nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter. Visite nossa lojinha.
onde tem a venda essa belíssima camiseta aqui do Boi Blindado e entre outros produtos, canecas, camisetas, copos, etc, etc, etc. E como é que a gente vai poder fechar esse belo vídeo, Ciro? Vamos fechar esse vídeo com o Brothers of Brasil tocando alguma música aí. Justo. Põe na tela. On my way